E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, semana passada, ou melhor, no vídeo passado, eu trouxe um vídeo falando sobre a competência 1 do Enem, que é a competência que avalia a escrita formal dos participantes na redação do Enem. E no vídeo de hoje eu trouxe a continuação, né, a competência 2, que já vou explicar o que é que ela diz, para vocês, né? Vou explicar como que funciona a competência 2, como que os corretores cobram essa competência, como que eles querem que vocês escrevam uma boa redação para conseguir os 200 pontos na competência 2. Então, sem mais muita enrolação, bora pro vídeo. Bom, abrindo aqui meu Samsung Notes, na página do YouTube, que é onde eu guardo todas as minhas coisas relacionadas à redação, nós temos aqui a minha página sobre as 5 competências, a página que eu preparei aqui para explicar para vocês sobre o que é a competência 2 do Enem. A competência 2 do Enem é compreender o tema e não fugir do que é proposto na redação do Enem. De uma forma simples, é a compreensão do tema, você compreender o tema e escrever corretamente sobre aquele tema sem, sair do caminho, por assim dizer, sem sair da linha. Você tem que ir do início ao fim falando sobre aquele tema. Como a gente fala, né, normalmente as pessoas que estudam bastante redação, sem tangenciar o tema, né, sem mudar o tema. Eu trouxe aqui umas diquinhas, assim, né? Dicas não, na verdade, são coisas, tópicos a se entender sobre a competência 2. Na competência 2 da redação do Enem, é avaliada a capacidade de o participante ou a participante compreender a proposta da redação. Né? Eles avaliam se você compreendeu o que foi passado, né? O que está lá como tema, e se você vai conseguir, durante o seu texto, falar sobre aquele tema determinado. Também é exigido que o participante aplique conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Como assim? Conceitos das várias áreas de conhecimento. Você entendeu o tema. Então, se você entendeu o tema, você vai saber argumentar em cima daquele tema. Você vai saber trazer boas citações, na verdade. Bons conectivos também. Mas principalmente boas citações. Porque se o tema tem a ver com natureza, você vai ter que citar coisas que tenham citações, na verdade, que tenham a ver com a natureza. Algum biólogo citou alguma coisa que combina com aquele tema, então você vai lá e vai pôr na sua redação, o corretor já vai entender. Esse daqui entendeu o tema. O texto produzido deve ser o tipo dissertativo argumentativo escrito em prosa, que foi o primeiro vídeo dessa saga aqui das 5 competências, que foi o texto dissertativo argumentativo, as suas estruturas, que eu vou deixar o link aqui em cima, no card, para vocês darem uma olhada depois. É preciso explorar o tema em sua totalidade, para não ser penalizado por tangenciamento. Então, quando você observa o tema, o tema do ano passado, comunidades e povos tradicionais, os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais, porque tanta coisa para lembrar, não logo um tema desse tamanho, né? O tema do ano passado foi um tema extremamente abrangente, que até eu fiquei com medo de tangenciar, porque era falando sobre os desafios da valorização de povos e comunidades tradicionais. Quando vários alunos viram esse tema, o que a maioria entendeu? Povos indígenas, comunidades indígenas. Então, muita gente tangenciou por causa disso, porque os desafios para a valorização das comunidades e dos povos tradicionais não são só os povos indígenas. São também, né, eles estão dentro, mas são os povos indígenas, são as pessoas que pescam, pessoas que trabalham como quebradeiras de coco, por exemplo. Então era um tema muito abrangente. Você tinha que ter muito cuidado, tinha que entender realmente o que queria para não tangenciar. Você não poderia falar nada citando somente assim, um único literalmente grupo. Tinha que, no mínimo, gerenciar não. Generalizar, né, o que você estava falando, para poder ter aí um balanceamento de ideias, onde o corretor ia entender que você entendeu que não é só sobre os povos indígenas, e sim sobre todos os povos, né, que pertencem ao Brasil.
Nas outras 4 competências são avaliados o domínio da língua portuguesa, a defesa do ponto de vista e a proposta de intervenção. Aqui já é outro ponto que a gente vai debater mais à frente, que é sobre as próximas 3 competências, né? Eu trouxe aqui também um pequeno cardzinho, por assim dizer, que ele mostra o que cada nota, né, dá como base para você estudar, porque dá para estudar pelas competências. Tipo assim, a gente tem aqui notas e cada nota tem um padrão na qual eles avaliam, um padrão que eles podem dizer que se foi bom, se foi ruim, se não foi. Então aqui a avaliação da competência 2 do Enem, né, que é como eles avaliam, cada competência tem um desse para avaliação, a pontuação e a condição do aluno, né, se ele foi bom, se ele foi médio, se ele foi péssimo. 200 pontos. O aluno que ganha 200 pontos é o aluno que desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, baseada em um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo e argumentativo. O aluno que recebeu 160 pontos é o que desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo e argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Eu não vou me deter muito a esse card porque ele é um card padrão. Todas as competências são avaliadas por meio dele. Então você só precisa se deter a mais ou menos os números, né, que ele apresenta: 200 pontos, 160, 120, 80, 40 e 0, que é quando você vai saber se você foi bom ou não. A gente precisa focar principalmente aqui. Eu vou voltar na redação do vídeo passado, que eu fiz a análise dela sobre a primeira competência, então aqui eu vou fazer a análise dela sobre a segunda competência. Uma análise assim bem básica, mas de uma forma que dê para compreender bem o que aqui o tema quer. Como a gente já falou, a segunda competência é compreender o tema e não fugir da proposta de redação. Em 2021, que foi o ano que eu fiz o meu primeiro Enem, o tema da redação foi Invisibilidade e Registro Civil, a garantia de acesso à cidadania no Brasil. Se eu não me engano, acho que foi esse tema. A gente já pode começar a ver que a participante entendeu muito bem o tema, porque ela já cita uma citação que tem tudo a ver, né, com o tema. Em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria. Na trama, os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como o mais velho e o mais novo. Recurso usado pelo autor, para evidenciar a desumanização do indivíduo. Ao sair da ficção sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a cidadania, pela invisibilidade da falta de registro civil. Então, o participante ele entendeu o que o tema queria, porque ele citou Vidas Secas, que é uma citação que vai de encontro ao tema sobre a invisibilidade civil. Isso é visível aqui, onde ela fala que os filhos de um dos personagens é tratado como mais velho e mais novo, então eles não têm nomes. Se eles não têm nomes, fica claro que eles não têm a identidade, né? Não tem como eles serem reconhecidos pelo Estado. Então a participante entendeu o que o texto queria. O que o tema queria. Então, em todo o texto, ela vai falar sobre a identidade de uma forma geral, né? A certidão de nascimento. Em todo o texto, ela vai usar repertórios, ela vai usar citações. É a mesma coisa que repertórios. Ela vai usar palavras que deem ênfase. Ela vai usar todos os mecanismos possíveis para que o texto dela seja um texto muito bom e que o corretor entenda e saiba que ela compreendeu o que a redação, né, o que o tema da redação queria que os alunos fizessem. Bom, pessoal, de uma maneira geral, a competência 2 é isso. Entender as competências não é tão difícil. É só questão de você realmente ter um pouco de prática. Porque cada competência não é aquela coisa, aquele bicho de 7 cabeças como eu falei no vídeo passado. É só realmente você entender. Porque não é difícil, tipo assim, o tema do ano passado foi os desafios para a valorização de povos e comunidades tradicionais do Brasil.
Nisso, como era um tema muito abrangente, é até aceitável que as pessoas errem. É porque todo mundo erra, né? Eu erro, inclusive, não tiro notas altas em redação sempre, até porque a gente não tá bem todos os dias. Principalmente para estudar, que é algo bem cansativo. Mas não é tão difícil de entender, né? Quando se fala de povos de comunidades tradicionais, são todos povos gerais. Quilombolas, indígenas, catadores de coco, pescadores, de forma geral, não é difícil. Então, se você for observar todos os temas dos Enems passados, não é extremamente assim aquela coisa, meu Deus, eu não entendi nada desse tema. Não, alguma coisa você vai ter que entender. Quando você lê um tema do Enem, você já lembra de alguma coisa, tipo assim, automaticamente já vem alguma coisa na sua cabeça, né, sobre o determinado tema. Então não é difícil. É só questão de você realmente ler um pouco, entender. E é isso que tô tentando aqui passar pra vocês, né, nos meus vídeos. Tentar explicar de uma forma leve, de uma forma descontraída, que dê pra realmente ter uma boa compreensão. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô tentando me dedicar todo dia para trazer bons vídeos, porque a gente tá já há 3 meses do Enem, assim, 90 e poucos dias. Então tá muito perto mesmo. Precisa ser estudado algumas coisas, revisado algumas coisas. E eu acho que as 5 competências pode ser uma coisa que ajude vocês, né? Então é isso que eu tento trazer com os meus vídeos. Enfim, se vocês tiverem gostado, deixem um like, se inscrevam, comentem e compartilhem, porque ajuda muito aqui no canal, né? E me motiva a trazer mais vídeos, porque como eu estou estudando também pro Enem, às vezes eu consigo trazer, às vezes eu não consigo. Eu fico bem chateado quando eu não consigo trazer, mas quando eu consigo, assim, trazer mais vídeos pra vocês, perfeito, adoro. Gosto muito de transpassar o que eu obtenho de conhecimento. E, enfim, espero que vocês gostem realmente do vídeo. E até o próximo vídeo, né? Tchau, tchau. Wow.